Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazer demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. A lei divina alcança o coração, as palavras e as ações do cristão. Quer dizer, Deus nos ordena e atenta para o que eu sinto, desejo, penso, mas também Deus atenta para o que eu falo e o que eu estou fazendo. Que o nosso comportamento dentro do nosso coração, nas palavras que falamos, diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. O crente tem de estar sempre direito na presença de Deus. A lei perfeita de Deus diz como devemos tratar o Senhor de maneira honrosa. Sim, ele fala do patrão, do empregado, do esposo, da esposa, e como tratar Deus. Como devemos tratar o Senhor? Ele diz, olha, não terás outros deuses diante de mim. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não farás para ti imagem de escultura, não se curvará a ela. Lembra de santificar o dia do Senhor. Então, Deus vai ditar várias regras para os crentes, como devem tratar o próprio Deus, como tratar os seus irmãos e como tratar o próximo. Qualquer negligência de nossos deveres, entristecemos o Espírito Santo e arranhamos a nossa comunhão com o Senhor. Quando eu não ando por esse caminho, se eu não estou andando por esse caminho que eu falei aqui, eu estou arranhando a minha comunhão com Deus. E o Senhor diz, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Então, quando eu não estou andando por esse caminho, eu estou sujo. Eu não estou apto para estar na presença do Senhor. Uma vez que a nós é impossível observar integralmente os mandamentos do Senhor, não podemos ser salvos pelas nossas obras, mas somente pela fé na obra do Filho de Deus, que cumpriu perfeitamente a lei e recebeu a punição. Quando você vê esses mandamentos, a gente tem de chegar a uma conclusão: pequei contra o Senhor. Eu não consigo ser como Deus manda que eu seja. Isso é bom para a gente reconhecer que não é por obras que ninguém é salvo. O homem é salvo pela fé no Senhor Jesus Cristo. Se não fosse Ele morrendo na cruz em nosso favor, ninguém aqui se salvaria. Mas agora, salvos, com a ajuda do Espírito, ainda que imperfeitos, nós tentamos andar no caminho do Senhor para agradar ao Senhor. Segundo lugar, o papel da lei de Deus na vida do seu povo. A lei de Deus revela como demonstrar respeito ou temor pelo Senhor. Vamos ver aí o versículo 2, leamos o 2. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Observaram o começo do versículo 2? Para que temais ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temer a Deus? Há muitos vão ouvir lá no Velho Testamento: quem é você? Eu temo a Deus. O próprio Jonas, que estava mentindo, fugindo para Tarso, quando o cara perguntou: quem é você? Eu temo a Deus.
né? Então, o que significa temer a Deus? É respeitar. Deixa eu fazer algumas argumentações aqui. Certamente, se Deus se manifestar aqui, aparecer aqui, de maneira gloriosa, deve causar medo em nós. Mas o temor do Senhor envolve obediência à sua vontade revelada. Se ele aparecesse aqui como apareceu no Monte Sinai, com trovões e relâmpagos, todo mundo ia tremer aqui, porque seria aterrador. Mas esse temor que está falando aqui não é medo. Esse temor aqui está falando de respeito. Se você ouve a minha palavra e me respeita, você me obedece. Se você não me obedece, você não me respeita. Você não me teme. Você não tem consideração para comigo. É isso que ele está dizendo. Se você guardar a minha palavra, você tem consideração para comigo. Você respeita o meu nome. Você tem respeito por mim. Diz, o temor do Senhor, eu falei, é o começo da sabedoria. O homem sábio é que respeita a Deus. Esse é o homem sábio. Revela prudência a todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Um homem que professa o nome de Deus, diz eu amo a Deus, eu gosto de Deus. Um homem que professa o nome de Deus, mas não obedece suas palavras, não tem nenhuma consideração pelo Senhor. Esse povo ame com os lábios, mas o coração está longe de mim. Diz outra passagem, o Senhor dizendo, visto que este povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. O indivíduo que ouve as ameaças de Deus na sua palavra, mas continua no caminho proibido por ele, demonstra completa ausência de temor a Deus. Como é que Deus diz, olha, não vá por esse caminho que você vai morrer, e a pessoa continua no mesmo caminho? Significa que ele diz, estou nem aí, quero nem saber, eu faço o que eu quiser, eu sigo a minha própria rota, eu não vou seguir as suas orientações. É interessante, quando Moisés anunciou uma das pragas, farei cair uma grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda, aí Moisés mandou esse recado para Faraó. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo. Todo homem e animal que se acharem no campo, se não se recolherem a casa, em caindo sobre eles a chuva de pedra, morrerão. Aí diz o texto, quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Eles ouviram a mesma palavra, mas só que eles não temeram. E aí deixaram os animais no campo e os servos no campo. Quando a chuva de pedra veio, matou os animais e matou as pessoas que estavam ali. Mas alguns de Faraó que acreditaram, tiraram do campo. Então, quando eu temo a Deus, eu obedeço, eu acredito nas suas palavras e faço o que Ele manda. O homem que não tem interesse de conhecer a vontade de Deus evidencia que Deus é irrelevante para a sua vida. E você não quer saber nada qual é a vontade de Deus, como eu vou me conduzir? Ele não tem esse interesse, só tem interesse em saber o que Deus quer mostrar a pessoa que está apaixonada pelo Senhor, está atraída pelo Senhor. Diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Aquele negócio de ensino, para que saber o caminho do Senhor? Eu não quero saber o caminho do Senhor, eu vou seguir o meu próprio caminho.